Bom dia, good morning, sanibonani, molweni, avuxeni, morem. Saudar a todos nesta manhã, no nome de Jesus. Agradecer por cá estar, para mais uma vez trazermos uma palavra de Deus que é vida. É vida para todos nós. Só que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesta hora. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Seja uma pessoa abençoada por Deus nesta manhã. João 7, nós vamos falar de um assunto que precisamos perceber aquilo que acontece na sociedade. Algumas pessoas pensam que todo mundo terá o mesmo comportamento ao seu respeito, ou o mesmo posicionamento ao seu respeito. Algumas pessoas pensam que para ser amado todos devem te amar. Se é para te odiar, todos devem te odiar. Mas não é sempre que é assim. Porque na vida do ser humano sempre existe aquilo que nós chamamos qualidades. E não é todo mundo que irá ver as qualidades que estão em você. Não é todo mundo que verá as qualidades que estão em si. Enquanto alguns te admiram, alguns sempre vão colocar o mais, vão colocar alguma coisa só para desencorajar aquelas pessoas que talvez tenham uma admiração por ti. E geralmente as pessoas que têm argumento são as pessoas que estão mais próximas de si. As pessoas que estão próximas, as pessoas que sofrem de familiaridade, espírito de familiaridade. O que o espírito de familiaridade faz? Quando uma pessoa é muito familiar ou sofre desse espírito, não costuma não mais ver nenhuma qualidade em si. Ainda que muitos possam falar bem ao seu respeito, eles não conseguem ver. É só ver aquela história de Davi quando ele volta da vitória, ele dança. A Bíblia diz que dançou tanto e a esposa não gostou daquilo. Mas era tudo a ver. A Bíblia só menciona a esposa como uma pessoa que não gostou da atitude do rei. Porque ela sofria familiaridade. Por causa disso, ela foi condenada a ser estéril toda a sua vida. Então, o espírito de familiaridade faz com que as pessoas não vejam mais qualidades em nós. Quando as pessoas são muito familiares, ainda que todo mundo te admire, te aplaude, todo mundo fala bem ao seu respeito. Mas as pessoas que sofrem de familiaridade nunca vão aceitar, nunca vão concordar, sempre vão dizer alguma coisa. Pergunta a nós. Existe aqueles que sempre dizem, é melhor perguntar a nós. Antes de falar muito ao respeito dessa pessoa, pergunta a nós. Nós vamos dizer quem é Léo. Nós vamos dizer quem é Edson. Nós vamos dizer quem é um Rui, quem é um Hélio. Nós vamos dizer quem é essa pessoa. Mas não porque o que estão falando é exatamente o que você é, mas estão sofrendo do espírito de
familiaridade. Então, o espírito de familiaridade anula aquilo que são qualidades de qualquer pessoa. Se você está inserido em meio onde as pessoas sofrem do espírito de familiaridade, ainda que queira fazer coisa boa, ainda que queira fazer uma coisa excelente, é só esquecer. É só esquecer. Essas pessoas não vão receber, essas pessoas só vão esperar aquele dia para baterem um peito e dizer: pá, era um bom homem. Não é o que se faz na sociedade. Nós ficamos tanto, Pai do Senhor querido, eu fico tão emocionado nos funerais por causa das mensagens que são lidas. Eles leem boas mensagens, onde você fica tão emocionado, assim, meu Deus, quem me dera se o defunto, o morto, ele estivesse a escutar isso. Porque são palavras que ao longo de toda a vida não escreveram, não falaram, não tiveram espaço por causa da familiaridade. Então, quando uma pessoa é muito familiar, ainda que tenha qualidade, essas qualidades somente serão vistas fora. Fora e dentro de casa, os que vivem conosco, esposa, marido, vai dizer: pergunta bem, eu vou te dizer quem é o João. João, você pode falar. Primeiro, antes de falar muito, pergunta a mim. Eu que vivo com a pessoa, eu que compartilho o mesmo teto com aquela pessoa, eu que conheço melhor. Está a dizer que tudo de bom que as pessoas estão falando porque não nos conhecem. Mas não tem nada a ver com isso. Porque, independentemente daquilo que as pessoas sabem ao nosso respeito, existe aquilo que são as qualidades. Existem as qualidades que Deus coloca dentro de nós. E as pessoas que não vivem conosco, eles conseguem ver essas qualidades. Independentemente de não saber onde você vive, com quem vive, como você vive, eles conseguem ver as qualidades. Então, é difícil produzir. A Bíblia diz que Jesus, na sua terra, em Nazaré, ele tentou fazer milagres, mas não conseguiu. Quando a Bíblia diz que ele tentou, não conseguiu. Quando diz que não conseguiu, está a dizer que ele tentou. Tentou, não conseguiu, mas não porque não tinha poder. It's not all about that. Não porque não tinha poder, mas a Bíblia fala que é por causa da incredulidade. Porque de todas as vezes que eles olhassem para ele, eles se lembravam de como ele nasceu, de como ele cresceu, todas essas coisinhas falavam mais alto. Por isso, na sua própria Natal, onde era suposto ele fazer tantos milagres, por ser sua terra natal, ele não fez nada. Tentou, não conseguiu. Por quê? Mas é por causa do espírito de familiaridade. Por causa do espírito de familiaridade que reinava sobre aquela cidade. Eles o conheciam muito demais para não crer naquilo que era a vontade de Deus. E Deus sempre não vai nos fazer cair do céu, porque se a coisa funcionasse dessa forma, de repente você caiu do céu, nem Jesus não teria nascido numa família. Teria aparecido do nada um alacavuma, um qualquer outro peixe, qualquer outra coisa. Teria caído, caiu na lixeira ou em algum lugar e ser apanhado e dizer: epa, nasceu, porque aí nasceu alguém. Não é? Mas não foi assim. Não foi assim, foi necessário com que ele nascesse de uma família.
de limpar em fralda, de lavar, ver a nudez dele nos primeiros dias, lhe darem de comer, todas essas coisinhas. Foi necessário, porque não há como tu vires para esse mundo não nascer de uma família. Mas o ter eu nascido, obrigado, irmão Edson, o eu ter nascido dentro daquela família não significa que estarei amarrado 100%, porque eu nasço com um propósito. Deus, ele permite nascer naquela família com um propósito. E por eu nascer com um propósito, a coisa mais triste é que ao longo do meu desenvolvimento, é o posicionamento daqueles que me viram a nascer, é o posicionamento daqueles que me viram a crescer, não é? A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele, mas ele tinha uma mãe. Eu dou graças a Deus pela Maria, porque Maria recebeu a revelação. Foi recebendo. Ele conhecia, por isso quando foi para Canaã, quando o vinho acabou, disse ao chefe, porque ele conhecia o filho, a capacidade que o filho tinha, mas os outros irmãos já não. Percebe, né? Então, nessa vida, não espera ser amado por todos, não espera ser aceito por todos. Aqueles que deveriam te aceitar, não vão te aceitar. Você vai ser uma bênção fora em muitos outros lugares. Nós temos visto isso. Você chega num lugar, é bem recebido, tá um protocolo fora do normal e você admira, uau. Será que sou a mesma pessoa? Quando você está na sua terra, talvez onde você está alocado, as coisas não funcionam da mesma forma, entendeu? Mas isso é por causa do espírito de familiaridade. Até nós os pais também temos isso, admirando mais os filhos de fora e não admirar os nossos próprios filhos. Por quê? Porque sabemos que em algum dia ele acordou, mijou na cama, porque em algum dia lhe mandamos, não aceitou, porque algum dia... E desvalorizamos aquilo que são as qualidades. Você vai encontrar alguém de fora e dizer, independentemente, não sabemos. É até muito bom as pessoas não saberem dessas coisinhas. Porque quanto mais não saber das fraquezas humanas, eles vão explorar o máximo possível das qualidades que aquela pessoa tem. Por isso os nossos filhos lá fora falam bem, lhes mandam, falam bem. Sabe por quê? Porque eles conseguem ver as qualidades e o não saber, percebe? E muitas das vezes nós, no meio de tantos elogios que são trazidos, nós dizemos, nós conhecemos, pergunta a nós. Nós é que deveríamos falar mais melhor em relação ao que vocês estão dizendo. Então, a Bíblia, por exemplo, aqui eu estou a falar de João 7. João 7, alguns versículos ali eu vou ler. Diz assim, entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. 7:12. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Percebe, né? Alguns diziam, é um bom homem. E outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Percebe, né? Não, outros diziam, wow, that's a good man. We love him. E alguns diziam, não, ele engana o povo. Somente é um mentiroso. Eram boatos, quer dizer que o povo estava dividido. O povo não falava abertamente, mas alguns diziam, wow, it's a good man, ele é um bom homem. Mas alguns diziam, não, esse engana o povo. Não, são essas coisinhas
que ao longo da vida, enquanto nós vamos crescendo, nós vamos enfrentar. Nós esperamos que todo mundo fale bem de nós, mas nós seguimos a Cristo. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, por exemplo, quando tu lês aqui no 4 do versículo 7, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostra-te ao mundo. Então, os irmãos de Jesus dizem que o que estava na cabeça dos irmãos de Jesus é que Jesus, ele procurava ser reconhecido publicamente. Esse é o que eles tinham na cabeça. Você faz alguma coisa e dizem claramente, isso que está a fazer só quer vos impressionar, nós o conhecemos, não é? Então, só quer vos impressionar. Então, os irmãos diziam, ninguém deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Porque as coisas que você faz, mostra-te ao mundo. Se você pode fazer o que você está fazendo, faz publicamente. Por que você mantém-se escondido? Porque nós conseguimos perceber que a tua intenção é ser reconhecido. Mas a intenção não era ser reconhecido pelo mundo. Não era isso. Era simplesmente vir a salvar o mundo. Depois, versículo 5 diz, pois nem os seus próprios irmãos criam nele. Nem os seus próprios irmãos criam nele. Por isso eles falavam de qualquer maneira, sobe, não vai sair daqui, vai para lá onde os seus discípulos, seus seguidores estão lá. E Jesus disse, é certo que o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo é chegado. Mas quando chegou o tempo dele subir para lá, ele encontra um povo antes dele chegar. O povo estava ansioso em querer ver se viria ou não. O povo estava tão ansioso se viria ou não. Mesmo aqueles que não gostavam dele, mesmo aqueles que gostavam dele, todos estavam à espera. Então, segundo João, quando ele conta, o João, quando ele nos conta, porque ele que nos traz essa narração, ele diz que é como se ele dissesse, nós nos apercebemos, enquanto nós estávamos naquele cenário todo, nós conseguíamos ouvir boatos, nós conseguíamos ouvir pessoas falando, alguns dizendo, uau, que bom homem. Alguns diziam, não, engano. Então, é o que nós ouvimos no meio daquele povo. Mas ninguém falava publicamente. Não. Com isso, nós aprendemos, entendeu? Nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos é que ao nosso redor existem boatos. Ao nosso redor existem boatos. Em todo lugar onde Deus te colocar ou te enviar, não são todos que vão te amar. Em todo lugar onde você nasceu, na sua vizinhança, em todo lugar, não são todos. Percebe? Não são todos. Nunca espera todos te amar. Nunca esperem todos falarem bem de si. Porque você vai ficar decepcionado. Você vai ficar decepcionado. Não são todos, mas eu estou dizendo, não esperem que sejam todos concordando, te amando, caminhando contigo. Não espera que sejam todos. Uma coisa interessante que você precisa perceber aqui é o seguinte. Enquanto... Vamos lá ver. Aqui no versículo de ninguém falava publicamente, a festa está metade, Jesus subiu no templo e começou a ensinar. Percebe, né? Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Então, a Bíblia diz que no meio daquela murmuração, no meio dos boatos, no meio de um povo, Pai do Senhor, irmão, no meio de um povo dividido, Jesus, ele não se deixou levar com isso. Percebe? Jesus não se deixou levar com isso
a Bíblia diz que enquanto outros diziam que ele era mau, enquanto outros diziam que ele era bom homem, ele subiu, aproveitou o mesmo momento no meio de um povo dividido. Tanto no meio do povo que falava bem dele, tanto no meio do povo que falava mal dele. A Bíblia diz que ele parou, levantou e começou a ensinar. Ele não se deixou levar. Talvez se fosse eu, sabendo que um grupo de pessoas não gostam de mim, I believe that I won't continue. Eu não iria continuar. Porque em tudo que nós queremos é recepção de todos. We hope that all people, they will receive our message. They will learn from us. Não é sempre que é assim. Não é sempre que é assim. Então, se Jesus tivesse se levado nisso, por quê? Esse boato, eu acredito que podia João, segundo como ele explica aqui nesse livro, ele podia dizer, Jesus, nós estamos a encontrar um povo dividido, alguns estão a dizer que você engana o povo. Então, qualquer mensagem que você vai levantar para pregar, vão dizer, será mais uma mentira. But when you know that you are not lying, you are speaking a truth, quando você sabe que você não está mentindo, está a falar a verdade, você não vai parar. Percebe? Você não vai parar. Por isso Jesus, ele, para aqueles que diziam, não é ele, percebe? Não é ele. É um grupo que estava a dizer que ele enganava o povo. Mas ele sabia que ele não estava a enganar o povo. Por isso ele levantou para poder dar continuidade com aquilo que é a missão. When you got a mission, quando você tem uma missão, você não vai parar, porque alguns gostam de você, porque alguns não gostam de você, porque alguns falam, você não vai parar. Não vai parar porque o fulano falou, porque o líder fulano falou, porque o pastor falou, porque quem falou, porque o pastor de quem. E você não vai parar. Sempre que você... Presta atenção, nota nisso. Enquanto você saber que o que você está a ensinar, você está a ensinar a verdade. Você não se deixará levar com as críticas. Você não vai se levar com os murmúrios. Você não vai se deixar levar com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. Eu aprendo dele. Eu amo a Jesus. Porque ele sempre soube manter o foco. Ele sempre soube se manter. Irmão Rui, Pai do Senhor. Ele sempre soube se manter. Percebe? Porque a verdade, quando a verdade é ministrada, mesmo no meio das pessoas que não concordam consigo, eles podem não concordar abertamente, mas eles estão sabendo que esse está a falar a verdade. Está a falar a verdade. Está a falar a verdade. When you are speaking the truth, mesmo que se levando. Por isso, enquanto aqui no versículo de número 7 diz que alguns, o mundo, por exemplo, não é versículo 7, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Enquanto muitos diziam, havia um boato, diziam era bom, não era bom. A Bíblia diz, contudo, escuta o que é aqui, contudo, depois de seus irmãos terem subido à festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa dos judeus estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Onde está aquele homem? Enquanto a festa, meu querido, estamos numa festa de judeus, muitos judeus por aí, e alguns diziam, uau, ele é mentiroso, alguns diziam, uau, ele é um bom homem. Mas enquanto a festa está a decorrer, I love it,
enquanto a festa estava a decorrer, as cabeças das pessoas não estavam na festa. Cabeça das pessoas não estavam na festa. Não estavam na festa. Por isso eles perguntavam, enquanto estavam lá, perguntavam entre a multidão, havia muitos potes a respeito dele, diziam, mas ninguém falava abertamente. E alguns perguntavam, aonde está ele? Nós precisamos dele. Aonde o deixarmos? Será que ele virá para este lugar? Olha, um grupo já não lhe quer, mas o outro grupo está a perguntar, where's he? Aonde está ele? Aonde está? Então, alguns perguntavam por quê? Porque estavam ansiosos. Sabiam que Jesus, ele tinha palavras de vida. Sabiam que Jesus, ele era Deus. Sabiam o que Jesus, ele ensinava. Como dizia Pedro, aonde nós iremos, porque em ti nós achamos as palavras da vida. Então, alguns ficaram à espera dele. Nós queremos ver porque nós sabemos que ele é um bom homem. It's a good man. Nós sabemos. Mas ninguém falava dele publicamente. Enquanto a festa estava na metade, é quando Jesus, ele sobe. Aqui no 11, na festa dos judeus, estavam esperando e perguntavam. Estavam à espera dele. Onde está aquele homem? You know, Jesus, he was not a man, he was God. Algumas pessoas não sabiam se ele era Deus ou não. Mas a questão lançada, aonde está aquele homem? Não sabemos se ele é Deus, se ele é Cristo, é o quê? Mas o que nós sabemos é que ele é um bom homem. Através da sua palavra, nossas vidas estão sendo transformadas. Nossas vidas estão sendo transformadas por ele. Não sabemos se é Cristo, não temos a certeza se é ele, mas nós sabemos que é um homem que está no nosso meio e que sabemos que é um homem. A nossa expectativa nessa festa é que ele também suba para este lugar. Então a festa está a decorrer, mas alguns perguntam, alguns estavam esperando por ele e perguntavam, onde está aquele homem que fala bem, que fala bonito? Aquele homem que nós não sabemos onde ele aprendeu, onde foi instruído, aonde está ele? That was their question. Essa é a pergunta. Entre a multidão havia, pois ninguém falava abertamente. Quando a festa estava na metade, ele esperou uma oportunidade. No meio da festa, o que ele acontece? O que acontece? Ele começou a ensinar. Depois disso. E os judeus ficaram todos admirados. Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Porque para eles não era uma pessoa estudada. Não lhe viram numa escola. Não lhe viram numa faculdade. Não tinha qualidade para ensinar o que ele deveria estava a ensinar. Para eles não tinha nenhuma qualidade para ensinar o que ele estava a ensinar. Por isso eles perguntavam, uau, é aquela situação das pessoas que escutam, depois perguntam aonde ele aprendeu essas coisas. Jesus subiu e começou a ensinar. Os judeus ficaram todos admirados. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me mandou. Não, contudo, eu quero te ensinar uma coisa. Não é todo mundo que vai te admirar. Não é todo mundo que vai estar perto de você. No nosso meio, sempre as pessoas estarão divididas. Há pessoas que vão olhar para si hoje e vão dizer, nós conhecemos o Rui, nós conhecemos o Hélio, nós conhecemos o Edson, nós conhecemos essas pessoas. Então, irão usar essas alegações, talvez de algumas coisas que
tomaram conhecimento no passado só para não receber o ensino. Aquilo que você carrega dentro de você. Então, Deus me ensina através dessa palavra que no meio onde nós estamos inseridos, sempre haverá um povo dividido. Nós enfrentamos isso em todos os lugares onde nós andamos. Existem aqueles claramente que dizem que somos boas pessoas, que anseiam estarem perto de nós. Existem aqueles que vão dizer, mas ele engana, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Se fosse boa pessoa, se fosse Não é o que falaram com Lázaro. Quando Jesus disse, uau, ele era tão amigo do Lázaro, assim como era amigo, por que ele deixou morrer? As pessoas sempre têm alguma coisa, mas qualquer que seja argumento das pessoas, nunca permita com que mude aquilo que você é. E nunca pare, porque alguns não concordam com as suas qualidades. Não pare. Continue, fique focado e não espera ser recebido. Olha para isso, olha para o versículo 7. O mundo não pode odiar-vos. Estava a falar com os seus irmãos. Mas a mim me odeia porque dou testemunho de que o que eles fazem é mau. Por isso diz que o mundo não vos odeia vocês. Mas quanto a mim me odeia, porque eu estou testemunhando do que as suas obras que estão fazendo não é boa coisa. Por isso, eles não gostam de mim. They don't like me. Não porque sou feio. Mas é por causa do meu testemunho que está contra eles. O que divide as pessoas é o meu testemunho. Aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino. Isso é o que faz com que as pessoas estejam divididas. Mas o meu foco é que dentro do meu ensino é que todo mundo estivesse juntos, recebesse esse ensino e fossem todos abençoados. Outros estão a ficar abençoados, mas outros dizem, engana o povo isto. Esse aqui engana o povo, é mentiroso. Não tem nada de Deus, tudo quanto está a falar não é verdade. E Jesus não parou. Só você vai parar porque tua família não concorda com a sua conversão. Você vai parar porque os irmãos da igreja não concordam. Você vai parar de fazer o bem porque o outro não concorda, porque o outro não quer. Mano, você vai parar. Ou eu vou parar porque quem não quer, porque aquele não quer, porque o pastor, porque quem, porque vizinho. Eu não vou. Será que eu vou parar por isso? Não! Nunca pare por causa daquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Foca-te naquilo que é verdade. O mundo, sempre que você trazer o testemunho verdadeiro, o mundo sempre vai te odiar. They will hate you. It's not because you did something wrong. It's not all about that. Because your message will disturb them. O que você é que você traz que vai lhes incomodar. Então, havia boato entre o povo. Havia boato entre o povo. Você encontra o povo agitado em boato, mas irmão Léo, mas irmão Hélio, mas irmão Edson, mas ele é bom homem. Alguns dizem, se fosse bom homem. They spoil everything that is good that you did. Porque querem apagar a sua imagem. Tentaram apagar a imagem de Jesus, tentaram lhe apagar, mas até data hoje somos salvos pela mensagem que muita gente rejeitou. Aleluia. Então, que Deus nos ajude a compreender
a compreender. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou falo de mim mesmo. If somebody decides to do the will of God, he'll find out that what I'm teaching is from God or is something from me. Ele vai descobrir. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que me enviou, este é verdadeiro. Não há nada falso ao seu respeito. É o que Jesus está respondendo para aqueles que diziam que ele fala. Diz que aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. This one, it's a fake one. But the one who is seeking for God's glory, aquele que fala, que busca a glória, quer dizer que nós podemos buscar a glória daquele que nos enviou. Este é verdadeiro e não há nada de falso ao seu respeito. Não há nada de falso. Tá, o povo dividido, pessoas divididas ao seu lado, nunca devem te parar. Deixa aquele que disse, porque eu lhe ajudei com aquilo, deixa isso. Deixa aquele que diz, eu lhe vi isso aqui, eu lhe vi, deixa isso. Foca-te. Foca-te no plano e na vontade de Deus na sua vida. It's what you have to do. Forget those who are talking bad, evil about you. Just forget about them. Just keep on doing what is the will of God over your life. Focus. Precisa manter o teu foco, permanecer firme e deixar Deus cuidar da sua vida. Povo dividido. Abraça aqueles que vão te abraçar. Sempre haverá um. Haverá um. No meio de todos que vão tentar te sujar, haverá um que vai dizer, estou contigo. Caminharemos juntos. Pedro, ele podia dizer isso. Aonde tu fores, também irei para lá. Até que o desejo de Pedro, até que a morte. Por que falou isso? Porque havia achado vida em Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus abençoe a vossa vida. Deixa a multidão. Deixa os que falam mal de você. Deixa aqueles que sofrem de espírito de familiaridade. Aqueles que sofrem de espírito de familiaridade, deixa à parte. Nunca vão ter alguma coisa de si. Esses só vão esperar no último tempo para dizer, na verdade era filho de Deus. Deixa isso. Just feed those who admire you. Foca-te naqueles que sempre olham para si e conseguem uma admiração. I will not change because people want me to change. Algumas pessoas dizem, não, estamos preocupados porque assim que você está e tua vida espiritual. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu me apoiei. E nunca vou parar. I will always preach, teach. Eu vou fazer sempre isso. Porque a opinião pública não pode mudar aquilo que eu sou. A familiaridade não pode mudar aquilo que eu sou. Se você sofre de espírito de familiaridade, você será estéril. You will never produce
Você vai ser que nem aquele povo de Nazaré que não foram curados, ficaram com seus demônios, mesmo que Jesus tenha nascido naquela comunidade, tenha crescido naquela comunidade. Então, nunca sofre de familiaridade. As pessoas não são aquilo que você vê. I'm not judging by what you see. Não julga as pessoas de acordo com aquilo que você vê, com aquilo que você sabe. Olha para as qualidades das pessoas. Todo mundo tem qualidades extremas. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ter que parar por aqui, o tempo já nos deixou. Se Deus te der graça, olha por mim. Deixa eu ler alguns comentários para ver quem estava aqui. Está aqui irmão Edson, na paz do Senhor. Pois disse, interessante tema, abordagem elucidativa. Obrigado. Irmão Edson, paz, graça, Pai, muita paz. Irmão Rui, diz paz e graça, paz, querido. Irmão Hélio, volta a dizer amém. Volta a escrever, irmão Hélio. Elisandamel, não poderei ter melhor forma de iniciar o dia. Que Deus possa capacitar-nos ao ponto de entendermos que Jesus é maior que os nossos problemas. É muito mais maior. Maior não é o suficiente. É muito mais maior que qualquer coisa neste mundo. Muita força a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu orar por si. Fecha os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero dedicar esse tempo para orar a favor de todos quantos estão nos acompanhando através desse vídeo. Os nossos irmãos que têm sido fiéis, estamos chamando de irmão Rui, irmão Edson, irmão Hélio, e muitos outros, ó nosso Deus, que não se manifestam, mas que têm nos acompanhado. Aqueles que nos acompanham porque querem ser abençoados, e até aqueles que nos acompanham só para saber o que falou, como fala, quer dizer o quê. Aqueles que nos espionam, aqueles que procuram uma mancha em tudo que a gente fala e faz. Que sejam todos abençoados. I bless them all. Let them blessed. In the name of Jesus. Even those who say that we are fake ones. In the name of Jesus. Aqueles que dizem que nós somos falsos. Estamos buscando nossos próprios interesses, nosso Deus, de uma forma especial. Que sejam abençoados nesta manhã. I bless them in the name of Jesus. Let the blessing flow over their cups in the name of Jesus. Let them all be blessed in the name of Jesus. Que a tua palavra, nosso Deus, abençoe e cure e que nos mantenha firme e focado. Que não haja nenhuma opinião que vem da parte de fora que pode alterar aquilo que nós somos. Eu oro e eu declaro a sua fidelidade. In the mighty name of Jesus. God bless you all. Forte abraço. See you tomorrow. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Deixa o seu comentário. Compartilhe esses vídeos. Deixa tantos likes possíveis, tantos comentários. Compartilhe essa palavra que é uma grande bênção. E visite o nosso canal do YouTube, Serendipity Tembe. Serendipity Tembe, visita lá. Se inscreva, convida outros a se inscrever para que possamos crescer, não para a nossa glória, mas para a glória daquele que nos enviou a fazer esses trabalhos. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia, bom trabalho. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.